Fala rapaz, que fala é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, galera, a gente vai comentar um pouco sobre a minha questão de como é ter uma coleção de jogos e de videogames, tanto antigos quanto os atuais. Eu cheguei a fazer um vídeo no meu canal principal, o link está aqui na descrição para vocês assistirem também, onde eu mostro a minha coleção de jogos e videogames. Muita gente gostou, muita gente achou interessante e perguntaram, tanto em todas as redes sociais, no meu Instagram, no meu Facebook, na minha página no Facebook, nesse próprio vídeo. Então vou deixar todos os links dessas redes sociais aqui na descrição para vocês seguirem lá, beleza? E a galera perguntou muito, Silvio, como é que é ter uma coleção de consoles, uma coleção de games? É divertido, é cansativo, custa muito caro e tudo isso eu vou estar falando pra vocês aqui, tirando algumas dúvidas e falando a minha experiência com coleção de consoles e videogames. Quer dizer, de consoles e jogos. Então nesse vídeo aqui, galera, eu vou falar os pontos positivos de se ter uma coleção, os pontos negativos de se ter uma coleção, seja pra você que irá começar uma coleção ou pra você que já tem jogos, já tem videogames e quer organizar essa sua coleção pra realmente você dizer, eu tenho uma coleção de games e de consoles. Bem, vamos lá. A minha experiência, galera, com isso é maravilhosa, cara. É muito prazeroso você poder olhar a sua estante. A minha fica aqui no meu cenário. Enquanto eu vou falando, vai passando pra vocês algumas imagens do meu setup que está aqui no meu estúdio. Não está aparecendo o PlayStation 4 e nem o Xbox One, porque eles estão na sala junto aos seus jogos, beleza? Então a gente vai deixar esse daí pra depois. Mas caso vocês tenham interesse, não esqueça de assistir o vídeo que está na descrição. Lá eu mostro exatamente tudo, detalhadamente, cada coisa que eu tenho da minha coleção, beleza? Então pra você, jovenzinho, que está a fim de começar a sua coleção ou de organizar a sua coleção das coisas que você já tem, eu vou dizer os pontos positivos nesse momento. Vamos começar lá. Primeiro ponto positivo, que eu acabei de citar, é um hobby excelente, é um hobby que vai trazer para você uma prosperidade, para você que gosta de artes visuais, seja para organização, independente do que seja. Se você gosta de livros, você não gosta de deixar uma estante com vários livros bonitinhos, você que gosta de roupa, não gosta de deixar suas roupas mais bonitas ali no armário, na parte da frente. Então para você que tem prazer em ver esse tipo de coisa, realmente uma coleção de games bem organizada fica muito bonito para você sempre olhar e se apaixonar cada vez que você olha. No meu caso é assim, eu olho todos os dias, toda hora, e tô sempre impressionado como aquilo é bonito demais, cara. E olha que eu nem tenho muitos itens, minha coleção é extremamente razoável, extremamente superficial ainda. Eu quero aprimorar muito mais isso, buscar muito mais itens no mercado e tudo mais. Só que isso vai demorar bastante tempo e isso vai demorar também para conseguir o dinheiro para comprar esses itens aí. Tá chovendo pra caramba, tô fazendo um barulho da porra. Dando continuidade, segundo ponto positivo de se ter uma coleção é a sua experiência com jogos e videogames. Tá, Silvio, como assim experiência com jogos? É jogar o jogo e é isso a experiência? Não, meu querido, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer a experiência sobre a história do jogo, sobre quando ele foi lançado, o seu desenvolvimento, sobre tudo isso abrange num ponto só, cara. Isso é muito legal. Então se você tem jogos aí de Nintendo 64, jogos de Sega, sabe, sei lá, cara, Dreamcast, por exemplo, também, que muita gente gosta de colecionar por ter sido um dos últimos consoles, quer dizer, o último console que a Sega mandou pro mercado e logo depois abandonou essa linha. Isso deixa você muito mais experiente no mercado, deixa muito mais experiente sobre processo de jogos, sobre o contexto dos jogos, e isso é muito legal, você ter esse conhecimento é muito legal. Eu adoro conhecer as coisas, eu adoro conhecer como foi feito um jogo, o que se passou para aquele jogo ser produzido, quem inventou aquele determinado jogo, e tudo isso é realmente muito legal. E o mais legal disso tudo, galera, é que você necessariamente não vai simplesmente, nossa, eu quero focar, eu quero entender de fato isso daqui. Isso vem de forma tão natural que você nem percebe, cara. Você tá vendo o jogo, você zera o jogo, você presta atenção nos créditos, você pesquisa um pouco mais sobre o jogo ali, sabe, uma coisa momentânea, e você acaba agregando demais o seu conhecimento sobre jogos e videogames, e isso realmente é top demais, cara. Vai por mim que vocês vão gostar demais. Terceiro ponto na nossa lista de pontos positivos de se ter uma coleção é que eles são bonitos, coisa que eu já citei agora há pouco também. Deixa um visual muito legal se você souber organizar bem direitinho determinadas coisas assim. As pessoas em si, quando entram no seu ambiente onde tem aquela coleção, às vezes pode ser numa sala, pode ser num quarto específico, pode ser no seu próprio quarto mesmo, e a pessoa vai olhar aqui e falar, nossa, cara, que legal, tá bem organizado, tá bonito. É bonito de se ver, entendeu? Realmente é um ponto muito positivo de você ter uma coleção. E como eu já falei, eu adoro olhar para minha coleção e isso realmente é top. Quarto ponto positivo é um bem simples, porém muito interessante. Você vai jogar jogos incríveis, cara. Muitas vezes um colecionador, na hora de adquirir um jogo, ele pesquisa a respeito do jogo, ou às vezes ele compra simplesmente num ato que ele vai comprar um determinado jogo e acaba encontrando um outro. Ele decide pegar aquele jogo para jogar, para experimentar, e acaba gostando muito do jogo. E isso acaba trazendo pra você uma experiência muito viva, cara. É o mesmo tipo de experiência com um jogo novo, jogo da atual geração, que eu quero dizer. Você acaba olhando pra aquilo e falando, caralho, que incrível que esse jogo, os caras fizeram isso, ó,
30, 20 anos atrás. Fora, de fato, os games incríveis que você sempre teve vontade de jogar. Vou dar um exemplo básico aqui. The Legend of Zelda Ocarina of Time. Vamos supor assim, você tem o seu Nintendo 64, mas você sempre foi apaixonado por Zelda, mas você nunca teve a experiência de jogar. Você pode até ter jogado no emulador várias vezes, mas você nunca teve a experiência de pegar no cartucho de verdade, colocar no seu console e jogar no controle original do 64. Então a experiência é incrível para você que gosta de colecionar jogos, independente de quais seja. É sempre muito legal você ter jogos incríveis aí na sua lista, até aqueles grandes jogos ou jogos pequenos que só você conhece, só você sabe que aquele jogo é legal. Também é muito bacana. Eu tenho vários jogos assim que eu gosto bastante, que ninguém gosta ou simplesmente ninguém conhece, e isso é demais. Isso agrega muito também, e isso vem para o seu conhecimento, coisa que foi um dos itens que já estamos aqui dos pontos positivos. Então tenha em mente os jogos incríveis que você quer ter para poder jogar nos seus consoles da sua coleção. E agora o ponto triste, vamos começar a falar das desgraças, né, dos problemas de se ter uma coleção. Primeiro item dessa lista, acho que é o óbvio para vocês, são os preços. Mas vamos dividir um pouco essa etapa aqui, tá galera? A gente tem a coleção de jogos e games retrô e coleção de jogos mais atuais. Eu digo PlayStation 3, Nintendo Wii, Xbox 360. Eles não são exatamente retrô, eles ainda não se encaixam nisso, porque retrô realmente é bem mais antigo do que isso. Mas de toda forma, ainda assim, são consoles anteriores que você pode ter uma coleção. Os preços variam demais de console para console, tá pessoal? E eu vou dar um exemplo bem básico para vocês, galera. Ó, uma fita de Nintendo 64, eu estou com The Legend of Zelda, um jogo que eu acabei de citar para vocês também. Fitinha original, em estado ótimo. Isso daqui eu ganhei de um inscrito, então valeu João, muito obrigado por ter mandado esse brinquedo maravilhoso aqui para mim. No mercado, esse The Legend of Zelda, nesse estado que você está vendo aqui, você vai encontrar acima de R$170. Aí você deve estar pensando agora, caramba Silvio, isso são preços de jogos atuais, jogos AAA da atual geração. Sim rapaz, exatamente. É por isso que colecionar não é uma coisa barata. Sempre vai ser bem caro. Ainda englobando nisso, galera, eu também tenho The Legend of Zelda Ocarina of Time para o Nintendo 3DS, tá? E olha só que ironia do destino. Esse jogo é bem mais barato do que a versão original. Faz algum sentido, cara? Porque aqui você tem um jogo novo, um jogo com estado bem melhor de conservação, você tem um preço mais acessível, você tem uma alta qualidade gráfica do jogo, você tem um remake muito mais polido, que vai rodar lisinho no seu 3DS. Por que que o jogo muito melhor em termos técnicos que o original é bem mais barato? Para começar, o tempo de existência do jogo, né? Como eu já falei para vocês, isso também é muito importante. Esse The Legend of Zelda ele foi lançado em 2011, ou seja, ele ainda vai fazer 10 anos de idade. Agora, esse Zelda aqui foi lançado há 20 anos atrás. O que mais pesa, não só a questão do jogo em si, é o estado de conservação em 20 anos que o produto existe no mercado. Então o estado de conservação dele realmente aumenta muito o preço das coisas. É por isso que muitas coisas antigas são bem mais caras do que coisas atuais. Então tenha em mente que colecionar jogos retrô realmente é bem caro. E em contrapartida você pode colecionar jogos mais atuais, como de PlayStation 3. Nesse caso aqui eu estou com o Devil May Cry 4, né? A gente teve o lançamento do Devil May Cry 5 recentemente, e eu estou jogando ele e estou me divertindo à beça com esse jogo aqui. Ainda não zerei ele, e vai ter vídeo aqui no canal zerando do início ao fim essa criança. Só que esse tipo de jogo aqui, ele é infinitamente mais barato do que um jogo aqui, porque é uma questão do console que acabou de sair do mercado, certo? A gente já está aí com 6 anos aí de geração de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, né? Nintendo Switch faz 2 anos, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Logo o mercado não está aquecido, não há procura desses itens aqui. Então você vai encontrar jogos originais de PlayStation 3 a R$30, coisa que você vai encontrar um jogo totalmente fuleiro, tipo NBA ou FIFA Cup 98, que eu tenho, né, no caso, por R$40, tipo, o mesmo preço. E aí vai de você vai querer ter o cartucho bonitinho do Nintendo, ou você vai querer ter uma caixinha maravilhosa do seu PlayStation 3, do Xbox 360, do Nintendo Wii, por exemplo. O Nintendo Wii até que tem itens bem baratos, porque como teve uma vasta lista de jogos para aquele console, mais de 1.200 jogos foram lançados para Nintendo Wii, você encontra por preços muito baratos. Só também para quem quer colecionar jogos da Nintendo, vai ter que desenrolar um preço melhor, tá? Não é desmerecendo as outras, tá? A Sega tem jogos ótimos, tem jogos bem legais e jogos que valem uma grana bem interessante no mercado, só que nenhum deles se compara como é o da Nintendo, tá? Eles têm um preço bem mais baixo pelo fato de não ser tão conhecido, né? Na verdade não ser tão bem atribuído, porque como a Nintendo sempre foi que dominou o mercado, a Sega sempre esteve abaixo dela, e isso é meio óbvio, certo? Portanto, seus jogos não valem mais do que os jogos da Nintendo no mercado. E até engloba PlayStation 3, Xbox 360 e por aí vai. Então ter uma coleção, principalmente de jogos da Nintendo, que é o que eu mais gosto, né? Acaba
acarretando em gastos exagerados. Às vezes você vai encontrar itens muito legais, só que muito caros, e acaba não valendo a pena esse investimento. E uma dica que eu dou pra isso: sempre pesquise bastante a respeito de um jogo que você quer. Seja ele um jogo bem grande, como Devil May Cry 4, ou seja ele um jogo bem simples, bem assim, que ninguém se importa, só pra você ter na sua coleção. Às vezes pode estar bem caro e às vezes pode estar bem barato. Só você procurar com muita atenção. E também vai em Feira do Rolo, por exemplo. Você pode achar muitos itens incríveis a preços de banana, cara. Ou você pode achar também preços bem caros. Mas sempre vale a pena você dar uma conferida aí. Pesquisa na sua região, na sua cidade, se tem essas feiras. Vai lá e compra bons produtos, que você provavelmente vai se dar bem. Nem sempre, mas na maioria dos casos você pode achar uma coisa bem interessante. Segundo ponto negativo de se ter uma coleção é a manutenção dos seus itens. Beleza, Silvio? Qual manutenção você está dizendo? Eu estou dizendo principalmente, acho que na verdade 100% dos consoles. Hoje em dia, se o seu PlayStation 4 der um problema, você pode levar no cara e ele vai arrumar rapidinho. Agora, se você tiver um problema com o seu PlayStation 3, você não vai ter a mesma facilidade. Agora, se der no seu PlayStation 2, no seu PlayStation 1, no seu Super Nintendo ou no seu primeiro Xbox, malandro, você vai sofrer bastante para achar alguém que consiga fazer os cuidados e conseguir arrumar o problema que seu console tem. Então é importante que você tenha um mínimo, o básico, pode ser bem superficial, mas de uma forma que você possa manusear e mexer um pouco dentro dos seus consoles caso aconteça alguma coisa. Tente se informar bastante, tente pesquisar tutoriais no YouTube, tente sempre ter informações na sua cabeça, para você não precisar recorrer a esse tipo de coisa que eu acabei de citar, que muitas vezes você infelizmente não vai encontrar. Os jogos em si, você tem aquele cuidado básico, realmente é padrão, e eles estão sempre bem protegidos, estão em caixas, estão nos cartuchos, aqui é o jogo mesmo. Então, ó, tá tudo muito bonito, bem legal até. Agora os consoles são mais vulneráveis, certo? Porque ele roda todos os jogos. Você pode mexer nesse jogo aqui que eu tô mexendo no Zelda o tempo inteiro. Os outros estão parados. Agora, se eu quiser jogar esse Zelda e os outros, vai tudo pro mesmo console. E aí diminui um pouco a vida útil dele. Pode ser que dê problema mais fácil, obviamente, né? Então tenha em mente que você pode ter problemas com manutenção dos seus consoles, tá? Terceiro ponto, é claro, a limpeza. Você tem que ter uma limpeza constante em todos os seus consoles para ele ter o melhor funcionamento, seja no leitor dele, seja na parte, nas ventoinhas, onde você tem que limpar para poder ter esse espaço de ar, para poder sair, não aquecer o console e dar os seus problemas. Então é bem importante a limpeza, ajuda muito na manutenção a limpeza, então vocês devem sempre estar limpando os seus consoles. E é lógico, os jogos também, galera. Normalmente a gente deixa a nossa lista, né, as nossas coleções desse jeito, então vai enfileirando assim. Então ele suja essa parte com pó. Nesse caso, pega um paninho úmido mesmo, passa aqui, ó. Pronto, tá limpo. Se tem jogos que você quer mostrar mais, que eles ficam deitados assim ou assim, passa um paninho aqui, sem prejudicar o plástico ou a label do seu jogo, tá? Do seu item. Dá aquela limpadinha que realmente é muito importante. Eu acho que é meio óbvio a limpeza para todo mundo, né? Então é um dos itens. É um ponto chato, não é que ele é negativo, ele é necessário. Porque se você não limpar, seu console não vai funcionar direito, seus jogos não vão rodar, e aí você tem uma coleção inútil de itens que não funcionam. Caso você queira vender, não vai poder porque não funciona. Caso você queira jogar, não vai poder porque não funciona. Então é bom você manter sempre limpo os seus itens. Quarto item na nossa lista de pontos negativos de uma coleção é o seu tempo de dedicação que você vai ter para os seus itens. Isso engloba os cuidados, isso engloba a limpeza, isso engloba a busca que você vai ter por novos itens, ou até mesmo vender itens repetidos, ou itens que você realmente acha que não está mais legal na sua coleção, você quer tirar uma graninha ali, mesmo sem se desfazer da sua coleção. Tudo isso é importante, você precisa ter um tempo de dedicação para isso. Você tem que ter em mente que você vai utilizar, vai perder horas de limpeza, horas de manutenção, horas de cuidados, testando aquele jogo caso você vai vender. E por aí vai, cara. Então é muito importante você ter uma dedicação, um tempo livre para isso. Ele é um hobby, porém é um hobby que necessita cuidados. Beleza? Há outros fatores positivos e outros fatores negativos que no momento não me veio à cabeça. Eu falei alguns dos principais, pode ser que tenha algum bem grande que eu acabei não citando, então peço desculpas a vocês. E agora, neste momento, eu quero fazer umas perguntas para vocês que querem ter uma coleção, vão começar uma coleção, ou já estão iniciando uma coleção, ou até mesmo já tem uma coleção e quer aumentar ainda mais nessa sua coleção e você ainda não sabe como. Devemos lembrar o seguinte, existem vários tipos de colecionadores, tá? Existe um colecionador que coleciona apenas um único console. Vou dar um exemplo aqui, o cara só coleciona jogos de PlayStation 3, certo? Então ele é um ponto específico, ele vai ter um gasto bem menor, porque além de ser um console que acabou de sair da geração, os preços estão bem baratos ainda, não é um console antigo, então os preços não estarão subindo no mercado. E também ele fica bem mais limitado, assim ele não precisa se preocupar com outros consoles, outros jogos também, ele está focado apenas em um console, então ele quer exatamente aquela linha de jogos. Então para ele vai ser bem mais fácil. Existe colecionador retrô,
que só aceita coisas antigas, tipo GameCube pra trás, um exemplo aqui, certo? PlayStation 2 pra trás. O cara só pega itens ali, então ele vai ter um cuidado maior e ali ele vai ter bastante gasto, porque como eu falei, os jogos mais antigos são os mais caros até que jogos da atualidade, um AAA por exemplo. Então ser um colecionador desse tipo é bem complicado. E o terceiro cara da lista é o cara que coleciona os dois, tanto os jogos mais atuais quanto os jogos antigos. Então o cara vai ter gastos exorbitantes, porque ele vai querer itens raros aqui e itens novos aqui, então ele vai gastar bastante dinheiro. Que como eu falei, é o meu caso. E eu tenho uma coisa na minha cabeça, galera, que é assim, eu não coleciono tipo de jogos, o primeiro jogo existente da face do planeta. Não, não é isso. Eu gosto de colecionar, por exemplo, do Famicom pra frente, certo? Nintendinho, Super Nintendo, a Nintendo 64, GameCube e por aí vai. Eu tenho preferência da Nintendo porque eu amo a Nintendo, tem uma força especial assim na minha vida. Mas em nenhum momento eu abro mão de ter outros itens. Eu quero itens do Xbox clássico, eu quero itens do Xbox 360. Sega também eu tenho, mas a minha preferência é a Nintendo. Então vai a primeira pergunta pra você, meu jovem. Você vai jogar a sua coleção? Você vai comprar aquele item que custa R$200 em um bom estado só para deixar ele de enfeite? Ou você pretende jogar? Como eu já falei, existem os colecionadores que pegam itens para deixar de enfeite, bem conservados, com plástico e um monte de coisa. E tem gente que compra pra ter na coleção e ao mesmo tempo jogar, que é o meu caso, como eu já falei pra vocês. Mas ao mesmo tempo, se eu tiver um console de edição limitada, por exemplo, eu quero deixar ele bem reservado, certo? Porque eu já tenho a outra edição, por exemplo, um GameCube laranja. É uma coisa pessoal minha. É comum você ver, até no Japão, o pessoal tem muito disso, mas é uma coisa que eu quero pegar aquele console, eu tenho prata, eu tenho roxo, mas eu quero deixar ele guardadinho no canto, bem protegido, porque aquele é um item legal pra minha coleção, que eu acho que ele deve ficar bem mais na parte visual. Agora, jogos, cara. Pra mim, eu acho, na minha opinião, que você deve sim jogar todos os jogos da sua coleção. Não todos, mas todos aqueles que você quiser jogar. Bateu vontade, malandro? Pega o seu Zelda, bota no seu Nintendo 64 e joga essa bagaça, malandro. Não faz sentido você ter uma coleção de jogos na qual você não pode usufruir disso daí. Desde que você tenha o cuidado necessário para não estragar os seus itens, obviamente. Mas, se você encontrar um item bem legal e ele está de fato na sua caixinha, bem protegida, até lacrada de fábrica, coisa que você pode encontrar com um preço absurdamente alto, mas se você tiver e é um jogo que você gosta, aí sim você tem que deixar conservado. Eu falo pra vocês, galera, eu tenho meu Zelda aqui, Ocarina of Time, eu tenho meu Majora Mask ali também, a fitinha dourada, mas se eu encontrar esse jogo na caixa, mesmo que ela não esteja lacrada de fábrica, mas na caixa em bom estado, eu vou querer ter pra eu proteger, colocar um plástico em volta dela e deixar ela bem visível, mas muito protegida de ar, de sujeira e tudo mais, e não vou abrir, certo? É pra realmente é um item de coleção mesmo, é um item raro. Então sempre partindo para esses dois princípios. Eu não tenho nenhum item extremamente raro, nenhum, absolutamente nenhum, de nenhum console, nenhum videogame, nada. Mas eu quero guardar quando eu tiver. Então essa é a pergunta, você vai jogar sua coleção? Se você não for jogar sua coleção, cara, vale a pena você ter uma coleção? Por que você não recorre a emuladores? Aí você pode até pensar, sim, mas eu não gosto de legalidade, eu não gosto, não é a mesma sensação. Tá certo, é exatamente o que eu penso. Não é nem pela ilegalidade, eu realmente não tenho a mesma experiência. É totalmente diferente a experiência de você estar aqui com o seu videogame no seu controle do que você estar na frente do computador. Computador é computador e videogame é videogame. É o que eu penso, tá ligado? Mas aí fica a seu critério. Eu realmente acho, se você quer ter uma coleção, jogue a sua coleção. Simples assim. Seguindo o raciocínio, a pergunta é o seguinte: que tipo de item vai entrar para sua coleção? Como é o estado do item que você quer para sua coleção? Você vai aceitar, por exemplo, jogos 64, só o cartucho? Sentar no seu berço e na sua caixinha? Você vai aceitar itens assim? Outro ponto, você vai aceitar um item onde, por exemplo, a minha label, ela está totalmente intacta. Tô querendo dizer o estado físico do papel. Tá intacto, cara, tá maravilhoso. O único problema dele é que ele tá desgastado a cor. É como se ele tivesse tomado sol demais e perdeu a cor. Só isso. Mas ela está em perfeito estado, o jogo rodando lisinho, maravilhoso. Você vai aceitar um jogo com a label desse jeito? Comece por aí. Você vai aceitar um jogo de Nintendo 64 onde uma das partes aqui está quebrada, a label de trás está zoada, tem uns riscos bem grandes aqui na sua fita? Você vai aceitar isso para sua coleção? Qual é o luxo que vai ser a sua coleção? Outro exemplo que eu quero dar mais recente no meu PlayStation 3, ó, a minha caixa está intacta, a label, né, o papel também do jogo está intacto, você abre ele, tá o CD, tá o manual, tá tudo intacto, maravilhoso. O único problema desse disco é a caixinha dele que parece que tá desgastada. Tá cheio de arranhado, não de arranhão de lápis, caneta, não. Tô falando de arranhar mesmo, de atrito. É comum disso acontecer. Mas ele tá em ótimo, ele não tá em perfeita discussão, mas ele tá em 99% perto, quase na perfeição de estado, certo? É basicamente isso. Então a questão, você vai querer jogo assim
Ou você aceita um jogo, por exemplo, assim, sem o manual. Você vai aceitar na sua coleção um jogo que não tem manual? Vai aceitar um jogo com a label zoada, como eu acabei de citar? Vai aceitar um CD meio ralé, meio riscadinho, meio alguma coisa? Você vai aceitar isso na sua coleção? Então tenha em mente que tipo de produto você vai ter na sua coleção. Porque você quer ter um jogo limpo, você quer ter uma caixa perfeita, todo mundo quer. É comum, todo mundo quer ter um item maravilhoso. Mas você não vai encontrar isso com facilidade. E quando encontra vai ser extremamente caro. Então você vai aceitar, sim ou não, que os jogos estejam no estado assim. Eu digo por mim, eu aceitaria um jogo sem o manual de PlayStation 3, porque até os mais recentes não tem nada disso. Mas eu aceitaria um jogo sem manual, aceitaria. Assim como aceitaria também uma label que esteja meio desgastada. Não que ela esteja amassada, mas o jeito que está aqui meu Zelda. Desgastada, não zoada. Deu pra vocês entenderem o que eu quis dizer? Sem estar com rasgo, sem estar amassado, sabe? Lisinha, maravilhosa, só com desgaste visual aqui na coloração dela. Tranquilamente eu ia aceitar. Se a label de trás também tivesse com algum problema. Aqui, por exemplo, tem um M aqui de caneta permanente. Não teve problema nenhum até. Não porque eu ganhei o jogo, tá? Não é por isso. Mas se eu tivesse que comprar, compraria facilmente essa fita aqui. Então vai de você, meu querido. Você decide que tipo de item vai pra sua coleção. A outra pergunta que eu quero fazer pra você. A sua coleção vai ter apenas jogos retrô? Como eu citei agora há pouco, de GameCube pra trás, de Xbox One pra trás, PlayStation 1 pra trás. Porque se for, cara, você vai ter que desenrolar uma grana bem alta. Esses itens são caros, são antigos, principalmente os da Nintendo, como eu já falei. Até porque o custo em si de uma fita e de um CD, coisa que a PlayStation faz, era bem maior. Então você vai ter um preço maior da Nintendo. E também digo mais, os jogos de Xbox, por exemplo, são muito raros, cara. São bem raros de se ter. Então vai ter um preço elevado também. Porque são jogos que quase ninguém tem. Pouquíssimas pessoas aqui no Brasil tem. Ou a sua coleção vai ter de tudo, como é a minha. Eu aconselho você ter de tudo, cara. Se você tiver dinheiro, se você tiver disposição, se você tiver um orçamento para investir aquilo, não digo você tirar dinheiro de onde você não deve para comprar isso. Não faça isso, cara. Não faça porque é besteira. Tirar dinheiro da sua alimentação, tirar dinheiro da sua conta de luz, por exemplo, para comprar videogame, você tá de sacanagem, né, meu querido? Segura as pontas. Busque itens baratos para você começar a sua coleção. E só para completar, galera, que eu até já ia esquecendo, você tem o lançamento de Devil May Cry 5 aí recentemente, certo? E você teve esse Devil May Cry 4 para PlayStation 3 há 10 anos atrás. Tá, Silvio, mas por que você tá falando desses jogos de novo? Galera, é o seguinte, hoje você pode entrar no seu site e comprar um jogo do PlayStation 3 a 30, 40 reais. Agora, se essa franquia, atualmente, quando você quer comprar as outras, lançou um novo game, pode ter certeza que o mercado vai reagir aumentando o preço deste. Por que que isso acontece? Porque todo mundo que jogou isso aqui, que não jogou esse jogo, vai querer jogar esse jogo aqui. De alguma forma. Não tô falando todo mundo, mas vai despertar o interesse das outras pessoas em jogar isso aqui. E quem já jogou o jogo, que é o meu caso, vai ter a hype por causa do novo pra jogar o antigo. Então vai ter uma visualização maior nesse jogo e o preço vai aumentar. Tenham em mente isso, já vou dizendo pra vocês. Se você quer colecionar e não tem o The Last of Us, por exemplo, já compra. Porque quando lançar o novo, pode ter certeza que o antigo vai aumentar o preço. E bom, rapaziada, eu vou finalizar o vídeo por aqui agora. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade das dicas que eu dei a vocês, sobre tudo que eu perguntei. Reflita um pouco sobre a sua coleção. Reflita se você realmente quer ter, se você vai ter esse empenho de tudo que eu comentei aqui agora. Os pontos positivos, negativos e as perguntas que eu te fiz. O vídeo ficou bem grande mesmo, mas realmente eu espero que vocês tenham entendido tudo, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Qualquer comentário em si, deixa aqui embaixo também, que é muito legal saber a opinião de todos vocês. E por fim, a última pergunta, só pra gente acabar o vídeo. Qual coleção você tem? Ou qual você vai colecionar? Comente aqui embaixo, cara. Vai ser muito divertido a gente trocar aí algumas informações sobre as coisas que tem, beleza? Muito obrigado, rapaziada. Tamo junto, um abraço e fique com Deus e fui!